Olá, tudo bem com vocês? Eu quero pedir para você que você compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os vídeos desse canal para que nós consigamos alcançar mais pessoas e não esqueça de deixar o seu like, porque cada vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância e começa a enviar para mais pessoas. Então, eu conto com você para isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a terapia mental. É algo que eu tenho estudado, tenho trabalhado muito para trazer, né, para os meus pacientes, meus clientes, essa questão da mudança da mentalidade, né? Eu não quero fazer um conteúdo muito complicado para vocês e também não quero trazer um conteúdo muito raso, né, para vocês, mas vamos lá. O que seria essa mudança de mentalidade? Queridos, isso aqui não é pensamento positivo, tá? Não é pensamento positivo. Essa mudança de mentalidade é uma mudança daquilo que você tem nutrido a sua mente, daquilo que você tem lido, daquilo que você tem escutado, daquilo que você tem visto, daquilo que você tem pensado. Então é o alimento que você está dando para sua mente que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Não é pensamento positivo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da mudança de mentalidade, de eu mudar a minha forma de aprender, digamos assim. E para nós aprendermos, nós precisamos usar foco. Eu gosto muito daquela parte da hipnose que é a concentração total. Não sei se vocês sabiam, mas lá no início, né, quando a hipnose apareceu, antes de Cristo, a hipnose, ela era simplesmente o foco, era a concentração, o foco em alguma coisa, e isso se começou a mudar depois com o tempo, né? A hipnose mudou com o tempo, mas o foco da hipnose ainda é o mesmo, é a concentração máxima naquilo que a pessoa está ouvindo, naquilo que a pessoa está sendo levada a pensar, a fazer, a agir, entendeu? Então é isso que eu estou falando, é essa mudança de mentalidade que eu estou falando. Eu estou olhando para baixo aqui, que está aqui as minhas anotações para eu não me perder nesse vídeo. Então eu quero falar para você que já tentou, você já começou a fazer terapia, mas você não se identificou com alguns métodos terapêuticos, e por isso eu quero explicar a maneira que eu trabalho, a maneira que eu abordo, né, os meus clientes, meus pacientes. Lembrando que quem quer uma mudança de vida pode conseguir essa mudança de vida. Nós podemos ser transformados, sim, se nós quisermos ser transformados, né? Então, a transformação da nossa mente, a mudança dos nossos pensamentos tem muito a ver com o nosso comportamento, da maneira que nós nos comportamos, da maneira que nós reagimos a certas coisas da vida. Então, eu posso dizer que teve muitas coisas na minha vida que eu precisei ser forte, eu precisei reagir e precisei reagir de forma positiva. Quando eu entendi que eu estava reagindo de forma negativa, eu comecei a mudar e a começar e pensar diferente e reagir de forma diferente. Então, muitas vezes a gente começa algo, mas a gente não foca naquilo, a gente não tem aquela concentração máxima naquilo, e por isso nós não mudamos e não nos transformamos. A gente fica muito no raso, a gente não insiste, a gente começa ali, né, um pouquinho, mas a gente não tem perseverança. Então, o que é importante é você começar e não parar até você ver os resultados. Isso é ter foco máximo naquilo que você quer. Então, comece e não pare.
E quando começo na primeira sessão a gente vai conversar, vai se conhecer, mas a partir da primeira, segunda sessão, nós já vamos começar a trabalhar o básico bem feito na sua vida. Começa por aí. O que é o básico bem feito? É uma boa alimentação, uma boa noite de sono, exercícios físicos, suplementação. Quando nós entendemos que o nosso corpo é a base da nossa vida e a nossa mente tem muito mais a ver com o nosso corpo, a nossa mente tem muito mais a ver com a nossa alma, que são as nossas emoções, do que com qualquer outra coisa. Então, quando o meu corpo não está bem, não tem como eu ter uma mentalidade boa, não tem como eu ter emoções boas, né? Então, eu sempre falo isso, que a partir do momento que eu começo a fazer o básico, só o básico, bem feito, eu já melhoro a minha vida 50%. Então, 50% da minha vida está resolvida apenas com o básico bem feito. Quando nós começamos a fazer o básico bem feito, já vem aí uma mudança de mentalidade. Porque se antes eu não fazia exercícios, eu mudei a minha mentalidade, comecei a fazer exercícios. Ou eu estou indo para academia, ou estou indo fazer as minhas caminhadas, ou eu estou indo para as academias de rua, né, que nós temos na nossa cidade. Enfim, tudo é mudança de mentalidade. Se eu não me alimentava bem, não comia bem, ou melhor, comer melhor, né? Ter inteligência emocional para comer mais saladas, mais frutas, menos carboidrato, mais fibra. Então, isso tudo é mudança de mentalidade. Quando nós começamos a fazer o básico bem feito, a nossa vida já está resolvida 50%. Aí depois nós entramos com a terapia sistêmica, né? Que é aquela terapia que nós vamos trabalhar a sua mente, o seu subconsciente, o seu inconsciente. Então eu quero falar um pouquinho agora sobre isso, sobre o consciente, inconsciente e subconsciente. Então, o nosso consciente é o que nós estamos vivendo aqui e agora, eu e você. Nós estamos conscientes daquilo que nós estamos conversando, eu estou consciente daquilo que eu estou falando, você está consciente daquilo que você está ouvindo e nós estamos pensando, nos relacionando conscientemente. O nosso inconsciente é quando a gente já começa a fazer as coisas sem pensar, assim, né? Digamos que nós já escovamos dentes, que nós já temos consciência que se nós não escovarmos os dentes, a gente vai ficar com os dentes cariados, com mau hálito. Nós tomamos água, eu não falei lá no básico bem feito, viu? O básico bem feito também precisa tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Já é uma mudança de mentalidade, não é? Então, amados, o nosso inconsciente, o que nós vamos fazer inconscientemente consiste naquilo que a gente já sabe que a gente precisa fazer. Por exemplo, inconscientemente nós já sabemos o nosso endereço, porque a gente precisa dar conta, dizer o nosso endereço para várias coisas. Nós sabemos o nosso CEP, é inconsciente, já está lá, incutido no nosso inconsciente, o CEP, endereço. Às vezes a gente consegue ter no inconsciente o decorado, né, o CPF, números de telefone. Então o inconsciente, ele guarda as coisas que nós precisamos diariamente, ou que precisamos usar várias vezes durante o tempo que a gente precisar, né? Não sei quanto tempo você precisa dar o seu CEP. Talvez, né, quando você for fazer uma compra pela internet ou dar o seu endereço para alguma coisa, ou quando você precisa dar o seu RG, você sabe de cor. Então, são coisas que o nosso inconsciente vai gravando porque a gente precisa. Então, a gente precisa tomar água, precisa escovar o dente, precisa... Então, tem coisas que a gente faz inconscientemente, a gente sabe que tem que fazer e já vai fazendo. Mas também tem o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele grava mais aquilo que nós não conseguimos resolver.
tudo que a gente não conseguiu resolver ao longo da nossa vida está ali no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele está sempre em alerta. Em alerta. Então, por isso que muitas vezes a gente sente uma dor no peito do nada, a gente sente um medo do nada, uma tristeza do nada, porque alguma coisa, um gatilho, alguma coisa aconteceu que o subconsciente liberou aquele sentimento, porque o subconsciente ele sempre vai querer resolver aquilo que não foi resolvido. Então, se nós não resolver sistemicamente as nossas vidas, os nossos relacionamentos com pai, com mãe, com avô, com bisavô, se a gente não resolver, o nosso subconsciente sempre vai estar querendo trazer à tona aquele problema, aquela dor, para a gente resolver. Então, eu falei um pouquinho da consciência, né? Do inconsciente, que é aquilo que nós já fazemos porque nós sabemos que tem que fazer. E falei um pouquinho do nosso subconsciente, que é ali onde fica guardado essas mazelas da vida, esses problemas da vida que a gente precisa resolver. Então, é muito importante que você saiba disso. E tudo isso é mudança de mentalidade. Eu friso muito essa questão de mudança de mentalidade, que foi para isso que eu fui chamada. Para mudar a minha mentalidade, aprender e ajudar as outras pessoas a mudarem as suas mentalidades. Então, hoje há formas diferentes, né? Há métodos. Existem métodos de terapia diferentes e tá tudo bem. Todos os métodos são válidos, todos os métodos são bons, mas às vezes você nos encaixamos num, não nos encaixamos em outro, e assim é a vida, né? Muitas vezes a gente não vai se encaixar em algum lugar, e isso é a vida, isso é assim mesmo, não tem o que fazer. Nós somos seres humanos e a gente precisa estar no lugar que a gente se sente bem, que a gente gosta, que a gente entende. E tá tudo bem também. Então, eu escolhi esse nome de psicoterapeuta porque eu gosto de trabalhar na psique humana. Trabalhando na psique humana, a gente consegue entender muitas coisas, e mudar muitas coisas que precisam ser mudadas nas nossas vidas, e isso é importantíssimo. Então, como eu estava falando ali desde o início para vocês, né? Quando nós conseguimos fazer o básico bem feito, quando nós conseguimos tratar aquela dor que está guardada lá no nosso subconsciente, que precisava ser tratada. E uma das coisas que eu quero falar para você é que você não precisa tratar da dor com dor. Você pode tratar da dor com a mudança de mentalidade, pensando de uma outra forma. Por exemplo, meu pai era muito severo, meu pai batia em mim. Tudo bem, você tem essa dor. Mas você precisa pensar que o seu pai, ele não fazia aquilo por mal. Ele fazia aquilo porque era assim que ele aprendeu, foi assim que ele aprendeu. Os pais dele talvez fizessem dessa mesma forma. Ou ele era duro com você porque ele queria e quer talvez o melhor para você. Talvez não, ele quer o melhor para você. Porque não existe um pai que não queira o melhor para os seus filhos. Então, a gente vai aprendendo com a vida. A gente antes não... Hoje tem essa facilidade da gente aprender na internet, aprender com as pessoas, né? Sobre o autocuidado, sobre o autoconhecimento, sobre como criar os filhos, sobre como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe, enfim, tem uma facilidade imensa da gente aprender todas as coisas. Mas no passado, os nossos pais não tinham, então eles agiam da forma que eles achavam que era correto, ou eles agiam da forma que eles entendiam e também como eles aprenderam dos seus próprios pais, dos seus avós, enfim. Então você não precisa tratar essa dor que está lá no seu subconsciente com dor.
Basta você perdoar o seu pai, você amar o seu pai, você entender que o seu pai, a sua mãe tentaram fazer o melhor para você. Então não precisa voltar lá atrás, não precisa sentir a dor daquele momento, não precisa trazer todo aquele sofrimento à tona. Não precisa, você só precisa mudar a sua mentalidade e saber perdoar, saber amar, saber honrar os seus pais, né? Eu uso muito a Bíblia como referência para a mudança dos pensamentos, porque Deus está em evidência nas nossas vidas em todo sempre, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Deus é o mesmo também. E hoje em dia a neurociência tem provado tudo aquilo que já estava há milhares de anos já na Bíblia, né? Então a gente pode usar a Bíblia, porque a neurociência já comprovou muitas coisas sobre os ensinamentos bíblicos, como honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é saúde emocional para mim e para você. Então nós precisamos aprender, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, precisamos mudar o modo como pensamos. E mudando o modo como a gente pensa, automaticamente as nossas emoções são mudadas e automaticamente a nossa forma de agir é transformada, os nossos comportamentos são mudados, são transformados. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, tá bem? Eu gostaria de pedir para você que você mais uma vez, tá? Compartilhe esse vídeo. Me ajude a compartilhar os vídeos que tem ali no meu canal. Eu falo diversos assuntos no canal. Eu, como psicoterapeuta, eu trabalho com toda a família, eu trabalho com a avó, com o vô, com o bisavô, com a bisavó, com a mãe, com o pai, com os filhos. E eu quero ajudar a sua casa, eu quero ajudar a sua família a viver uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, sabendo que vocês são pessoas amadas, que vocês são pessoas queridas, que vocês são pessoas importantes na nossa sociedade, tá bem? A sua família é importante para a nossa sociedade. Então, por favor, entenda que fazer terapia é algo prazeroso. Fazer terapia é algo importantíssimo para nossa casa, para que a nossa casa flua melhor, para que o nosso casamento flua melhor, para que os nossos relacionamentos sejam melhores. É muito importante a terapia. Se você quiser, eu ofereço para você uma sessão gratuita terapêutica, a primeira sessão gratuita terapêutica para a gente se conhecer e você ver o quanto é importante conversar sobre os seus traumas, sobre a sua vida, sobre as coisas que está acontecendo ou que aconteceram no passado. Mas entenda, nós vamos conversar sem dor, nós vamos conversar para isso mudar, para isso ser transformado dentro da sua mente e dentro do seu coração, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!